Graça e paz, seja muito bem-vindo aqui. Nós da Igreja Batista Jardim Marajoara, em Nova Odessa, estamos inaugurando esse novo espaço na internet e hoje é dia 22 de março de 2020, um período muito difícil para o nosso país, para o nosso mundo, onde todos são obrigados a ficar em casa, a cumprir um período de quarentena, pois estamos lutando contra o coronavírus. E estamos preocupados mesmo, não só com a nossa própria saúde, como de todos os nossos amigos, familiares, e por isso estamos nos precavendo para que esse vírus não tome proporções maiores. Nós somos muito agradecidos por ter você aqui conosco, nós estamos incentivando com que todos realizem o culto doméstico nesse momento e nós queremos, nesse domingo, eu daqui da minha sala, aqui da minha casa, gostaria de trazer uma meditação para você, muito oportuna para esse momento, mas que também é oportuna para todos os momentos da nossa vida. Nós vamos meditar no Salmo 46 e diz assim a palavra de Deus: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está, não será abalada. Deus vem em seu auxílio, desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam. Ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Venham, vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra. Quebra o arco e despedaça a lança, destrói os escudos com fogo. Parem de lutar, saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. É bem provável que o contexto histórico desse texto seja na época do rei Ezequias, rei de Judá. Ele foi um dos melhores reis que Judá já teve, ele foi um rei obediente ao Senhor, ele derrubou vários altares idólatras que haviam ali em Judá e ele andou conforme a vontade do Senhor. E Ezequias enfrentou uma situação bem difícil quando o império da Assíria veio marchando contra o reino de Judá e chegou até Jerusalém, cercou Jerusalém e estava ali para derrotá-los. Um grande exército poderoso que, se fosse por número de exército, por número de pessoas, Jerusalém já estaria devastada, mas Ezequias confiou no Senhor e o Senhor trouxe a eles um livramento. E eles puderam então presenciar o milagre de Deus ali naquele momento, quando eles não poderiam fazer mais nada, quando a única solução para eles foi mesmo olhar para o Senhor, confiar em Deus, orar ao Senhor, e Deus trouxe então um livramento para eles. Eles chegaram a uma situação de ficar ali cercados, sitiados, sem poder sair para ter comida, uma situação ali onde eles não sabiam mais como que seria o seu futuro, mas eles confiaram no Senhor. Então este salmo é um salmo que celebra a vitória que Deus dá ao seu povo, ao milagre que Deus fez no meio do seu povo. E é interessante nós notarmos que nesse salmo aparece muito o pronome nós, não é o pronome eu, né? O meu Deus, o Deus que fez isso para mim, mas é o nosso Deus. Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Deus é a nossa torre segura. Então é um salmo que é para ser cantado em conjunto, com a igreja inteira do Senhor, louvando ao Deus que dá o livramento, o Deus que é um socorro bem presente nos momentos de angústia do seu povo. E nós vamos observar que nesse salmo
a ênfase dele não é exatamente aquilo que Deus pode fazer por nós, o que as boas mãos de Deus podem dar para nós, mas principalmente a presença de Deus no meio do seu povo. E isso é o que eu e você precisamos nos atentar, que nós podemos aprender com esse salmo e podemos também trazer para a nossa vida, de que mais importante do que aquilo que Deus pode fazer, do que aquilo que Deus pode nos dar, mais importante é termos a presença do Senhor, mais importante é estarmos na presença de Deus, e assim nos sentiremos seguros, confiantes. E olhando para esse salmo, nós podemos aprender 3 características de Deus que são bem presentes aqui nesse texto e que também nós podemos desfrutar nos nossos momentos de aflição e principalmente nesse momento que nós estamos passando agora. E a primeira característica é que Deus, ele é a nossa fortaleza. O salmo ele já começa com uma expressão de confiança, quando ele diz que Deus, ele é o nosso refúgio. O que o salmista está falando aqui é que Deus, ele é o nosso abrigo. Deus, ele é o nosso esconderijo. É o nosso lugar de proteção ali. Deus, além de ser um ser que nos ama, que nos abençoa, que derrama sobre nós a sua graça, a sua misericórdia, Deus também, ele é um lugar onde nós podemos nos refugiar, onde nós podemos estar e ali estaremos seguros com ele. É um lugar confiável para o seu povo, principalmente naqueles momentos onde tudo parece estar desmoronando ao nosso redor. E aí nós podemos observar como Deus é o nosso refúgio seguro, como Deus é a nossa rocha inabalável. Em momentos de crise na nossa vida, muitas vezes nós somos levados a querer agir pelo impulso, a querer resolver logo os nossos problemas baseado na nossa própria experiência, na nossa própria sabedoria, aquilo que a gente acha que é o certo a se fazer ou não é. Já vamos tomando as decisões ali, mas dificilmente paramos para pensar em Deus, paramos para dedicar um tempo de oração, pedindo o socorro de Deus, pedindo a direção de Deus, e aí vamos atropelando as coisas. Nós vemos isso acontecer na história ali de Judá. Vários reis, diante de problemas, iam buscar ajuda com outros reis, com outros impérios, principalmente com o Egito, achando que um grande número de exército aliado ajudaria eles a se livrar dos seus inimigos. Mas nós vemos aqui que o nosso único refúgio, a nossa única solução é olhar para o Senhor, é buscar no Senhor o seu auxílio, o nosso socorro, é nos escondermos nele, entender que somente nele estaremos protegidos. Se nós colocarmos a nossa confiança em qualquer outra coisa nesse mundo, ela vai se ruir, ela vai acabar, ela vai quebrar, e aí nós ficaremos desamparados. Mas Deus é o único que merece a nossa confiança e é o único em quem nós podemos confiar verdadeiramente, aquele que nunca se abala. O salmista diz também que Deus é um socorro bem presente, né? Ele é um socorro bem presente para aqueles que acreditam nele, para aqueles que confiam nele, naqueles momentos de angústia, aqueles momentos de tribulação, aqueles momentos de aflições. Na verdade, essa expressão que o salmista usa aqui, ela nos remete a alguém que está ali encurralado, está no cantinho da parede, está ali de uma forma que não tem para onde correr, não tem para onde ir. É essa situação mesmo que Ezequias estava passando, onde ele estava dentro ali da sua cidade, cercado pelo império da Assíria, por um exército gigante, e eles não tinham para onde ir, não tinham para onde correr, não tinham como fugir, não tinham como sair para comprar uma comida, para pedir ajuda para alguém, não tinham o que fazer. E parece com a situação também que nós estamos vivendo hoje, né? Onde nós temos que ficar dentro das nossas casas, aguardar que a proliferação desse vírus pare, que ela diminua, ou aguardar também até que
os cientistas desse mundo possam também proporcionar um tratamento, uma vacina, mas agora é um momento em que nós não podemos fazer muitas coisas. Na verdade, nós não podemos sair das nossas casas, nós devemos aguardar e esperar e clamar pela ajuda do Senhor, o socorro bem presente na hora da angústia, nessa hora da aflição que nós estamos passando. E aí, o salmista ele descreve uma situação bem difícil ali, né? Uma situação terrível, que ele descreve a terra tremendo, né? Os montes afundando no mar, águas turbulentas invadindo tudo. Imagine você nessa situação. São situações em que nós nos sentimos impotentes, né? Situações em que nós não podemos fazer nada. Não tem como a gente conversar com alguém para que isso pare de acontecer. Não tem como a gente barganhar para que um monte não se afunde dentro de um mar. Não tem como a gente pagar alguém para que uma enchente não venha. Então, são situações assim na vida também que nos fazem ver como nós somos limitados, como nem sempre o dinheiro pode comprar tudo na nossa vida, mas nós só podemos olhar para Deus, nós só podemos nos amparar no Senhor, e é dele que vem o socorro bem presente no momento da angústia. As circunstâncias na nossa vida, elas podem se alterar. Deus nunca prometeu que nós não teríamos dificuldades na vida, não teríamos momentos de tristeza na vida, mas Ele é um Deus que nunca muda, é um Deus que olha para o seu povo, que cuida do seu povo, e nós temos a quem clamar. E a segunda característica que nós vemos a respeito de Deus é que Deus é o nosso rio de alegria. Há um rio cujas águas alegram a cidade de Deus. A água era um bem precioso ali na Palestina, e especialmente em Jerusalém, que foi uma cidade que não foi construída na beira de um rio. E então imagina aquela situação, o exército ali da Síria rodeando eles não poderiam sair para comer, e imagina eles estarem sem água também. Mas o rei Ezequias havia construído um sistema subterrâneo para que eles pudessem ter água dentro da cidade. E ali então vinham águas para dentro de Jerusalém que abasteciam o tanque de Siloé. Isso já era um motivo de alegria para o povo, né? De eles poderem ter água, pelo menos para eles passarem por essa situação difícil. Mas o que o salmista nos descreve é que muito mais importante do que ter aquela água no tanque de Siloé era ter um rio das águas de Deus, ou seja, era ter a presença de Deus no meio do povo. Isso tranquilizava o povo, isso tranquilizava aquele reino de Judá, que era um reino tão pequeno, mas que estava ali firme, que estava ali confiante diante de um inimigo tão poderoso. Estava cercado sim, estava ali rodeado, mas estava confiando, sabendo que Deus estava habitando ali no meio deles. Nos versículos 4 e 5, nós vemos que o santuário de Deus estava ali na cidade de Jerusalém. Jerusalém era uma cidade santa, onde abrigava o templo do próprio Deus, e Deus habitava ali. Mas Deus não habitava ali simplesmente por existir um templo que foi construído por mãos humanas. Não é isso que Deus busca. Deus habitava ali porque o povo estava servindo a Ele em obediência, com fidelidade. O povo depositava a sua fé no Senhor e estava clamando pela ajuda do Senhor. E isso era algo maravilhoso para o povo. Então, para que o Senhor ouvisse a oração do povo, para que o Senhor salvasse o seu povo, sempre foi necessário que o rei e o seu povo clamassem pela ajuda do Senhor. Eles precisavam se voltar para o Senhor com uma atitude de fé, com uma atitude de contrição. E assim aconteceu mesmo ali naquele episódio. O rei Ezequias e todo o povo clamaram pela ajuda do Senhor naquele momento tão difícil e foram atendidos. Deus socorreu Jerusalém.
e aconteceu um milagre ali no meio do povo. Quando o dia amanheceu, uma grande parte do exército da Assíria estava morta do lado de fora de Jerusalém. O anjo do Senhor veio no meio da noite e matou 185.000 soldados do exército da Assíria. E aqueles que sobraram bateram em retirada e foram embora. Então foi um milagre que Deus operou ali no meio do povo e trouxe alegria, porque o povo sabia que o próprio Deus estava ali no meio deles. Deus não desampararia eles, ficaria com eles, protegeria o seu povo e estaria com eles. Então, em todas as circunstâncias da nossa vida, sejam elas boas, alegres ou até circunstâncias difíceis, nós podemos beber dessa água, desse rio, das águas do Senhor, que nos trazem essa alegria de sabermos que nós temos a presença do Senhor conosco. Isso nos dá paz, isso nos dá forças. Mesmo que as circunstâncias da vida sejam tão difíceis, tragam tantas notícias ruins, mas nós sabemos que o Senhor está conosco e nós estamos firmes nele. E a terceira característica que o texto nos mostra é que Deus, Ele é o nosso Deus, e Deus será exaltado diante de todas as nações. O versículo 8 nos diz: venham, vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Essa terceira cena então vai nos mostrar como que estava a situação ali fora de Jerusalém. Aquelas pessoas mortas, aqueles soldados do exército inimigo estavam todos mortos ali, os arcos, as lanças deles, as armas deles estavam quebradas e o povo de Deus nem precisou lutar, nem precisou se levantar para a guerra, nem precisou vestir ali a sua armadura, pegar em uma arma. Eles só precisaram ficar dentro de Jerusalém, aguardando que o Senhor traria o livramento para eles. Então não precisou ocorrer nenhuma batalha e o Senhor fez todo esse milagre. O Senhor proporcionou uma vitória para ajudar sem que eles precisassem fazer nada. Geralmente na nossa vida nós gostamos de tomar as rédeas, de ir à frente, de fazer algo, né? Nós gostamos de mexer em tudo, não é verdade? Mas olha o que Deus fala aí para nós no versículo 10. Ele diz: parem de lutar. E algumas versões diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Então, nós não devemos mexer em nada, nós devemos descansar em Deus. Logicamente, em algumas situações na nossa vida, Deus manda que nós venhamos a cumprir algumas atitudes mesmo. Deus manda que nós venhamos a agir de alguma certa forma, a obedecer aquilo que Ele nos manda. Mas em certos momentos, nós não precisamos fazer nada. Nós precisamos descansar no Senhor, confiar nele, orar, clamar e esperar pelo livramento do Senhor. E é uma situação bem parecida com o que nós estamos enfrentando hoje em dia, onde nós não temos o que fazer, mas nós temos que parar de lutar, nos aquietar, descansar e saber que Deus é Deus, que Deus continua sentado no alto e sublime trono. Ninguém tirou Ele de lá, ninguém nunca vai tirar Ele desse trono. Ele continua sendo soberano, Ele continua tendo todo o poder nas suas mãos. Se isso que está acontecendo conosco, é porque Deus permitiu. Deus sabe todas as nossas aflições, Deus sabe tudo aquilo que nós estamos passando. Deus tem um propósito para tudo e nós devemos nos acalmar, nós devemos nos aquietar. Como Ezequias entendeu isso, como o povo de Judá entendeu que Deus é Deus, eles puderam então presenciar e desfrutar desse milagre do Senhor. E olha só, a oração que o rei Ezequias fez está registrado lá em 2 Reis 19, versículo 19. Ele ora assim: agora, pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só Tu és o Senhor Deus. Olha que oração
interessante que esse rei Ezequias faz e que maravilhosa que é. Ele não ora pedindo as bênçãos do Senhor porque ele era um bom rei, porque ele era um rei temente ao Senhor, fiel, ou porque o povo era um povo merecedor. Não, mas ele ora pedindo para que Deus glorifique o próprio nome dele. Ele ora pedindo para que Deus exalte o nome dele diante de todas as nações. Isso é maravilhoso. Nós devemos orar por isso também. Como tem sido a sua oração nesses dias? Você tem orado apenas por você mesmo, pelas suas necessidades? Você tem orado pedindo para que Deus traga a cura do coronavírus apenas porque você tem medo de morrer, você tem medo de adoecer? Ou você tem pedido para que o nome de Deus seja glorificado diante de todas as nações? Nós estamos vivendo um momento em que todo mundo está parando, está desacelerando, onde muitas pessoas agora estão tendo tempo de ler a Bíblia, de orar mais, de realizar um culto doméstico, onde as pessoas das suas janelas estão louvando ao Senhor todas juntas. Nós podemos ver em vários vídeos aí ao redor do mundo os condomínios onde as pessoas estão louvando ao Senhor. Quando isso acontecia, quem sabe Deus está aproveitando esse momento também para glorificar o nome dele diante de toda a terra. Nós não sabemos quando o Senhor vai trazer uma solução para esse problema. Nós não sabemos como que vai ser essa solução. Pode ser amanhã, pode durar alguns meses, pode durar até mais. Nós esperamos que não, mas pode ser que demore. Mas o que nós sabemos é que nós servimos a um Deus que é um Deus presente. Não é um Deus que nos abandonou, mas é um Deus que está conosco, que está vendo as nossas aflições. É um Deus que não nos desampara. É um socorro bem presente no momento da angústia. Olhe para trás, veja como o Senhor te sustentou até aqui. Se você está aí trancado na sua casa, o Senhor está cuidando de você também nesse momento. Então não se preocupe com o dia de amanhã, não fique ansioso, basta cada dia o seu mal. O Senhor Jesus nos ensinou assim. Então não vamos andar ansiosos com o dia de amanhã, mas vamos aproveitar o dia de hoje, vamos clamar ao Senhor, vamos pedir para que Ele nos traga o livramento, para que Ele nos traga a cura para essa doença, sim, mas vamos também fazer aquilo que está nas nossas mãos nesse momento, que é nos acalmar, que é descansar e buscar clamar a Ele, orar, ler a Bíblia, dedicar as nossas práticas espirituais e vamos confiar no Senhor. Amém? Eu quero orar com você nesse momento. Pai amado, obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus real, é o nosso socorro bem presente no momento da angústia, e o Senhor é o nosso refúgio, onde nós podemos estar, onde nós podemos nos esconder, onde nós podemos estar alicerçados nessa rocha que não se abala, ainda que toda a terra venha a se abalar, ainda que todos os montes, por mais poderosos que possam parecer, venham a ruir, nós sabemos que estamos firmados no Senhor, que é a única rocha inabalável. Obrigado, Senhor, por ser o nosso socorro. Obrigado, Pai, por esse momento onde nós sabemos que o nosso espaço de culto ali está fechado, mas a Tua igreja continua ativa, continua buscando ao Senhor, continua louvando ao Senhor, continua pregando a Tua palavra para todos aqueles que querem ouvi-la. E o Seu Espírito Santo continua agindo livremente ao redor desse mundo. Ele não está trancado dentro das casas, mas Ele continua agindo. Muito obrigado, Senhor, porque nós podemos contar com o Senhor e nós sabemos que o Senhor continua nos sustentando e que o Senhor vai trazer a solução para isso no tempo oportuno. Mas a nossa oração, acima de tudo, é que o Senhor glorifique o Teu nome. Ó Pai amado, glorifica o Teu nome diante de toda essa terra. Glorifica o Teu nome, Senhor, através da minha vida. Me usa, Senhor, como uma ferramenta do Senhor. E abençoa, Senhor, cada um que está assistindo esse vídeo também, cada um que está cultuando ao Senhor conosco.
Ó Deus amado, faça a Tua boa obra nas nossas vidas e nós queremos Te glorificar, não só agora, mas por toda a eternidade. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Amém.